Entendam por que o acordo pontual que o Corinthians fechou com a Samsung no clássico contra o São Paulo foi bastante comemorado dentro do clube. A atacante Yuri Alberto está tratando os 4 últimos jogos do Campeonato Brasileiro como 4 grandes finais e o executivo de futebol Fabinho Soldado pediu paz para trabalhar nesse restante de temporada. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do executivo de futebol Fabinho Soldado, que pediu paz nesses últimos jogos dessa temporada de 2025. O Corinthians recebeu a equipe do São Paulo na Neoquímica Arena, jogo da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e conquistamos uma bela vitória, vencemos por 3-1. Um Corinthians, claro, que oscilou durante a partida, fizemos um excelente primeiro tempo sufocando o adversário. O segundo tempo foi ao contrário, o Corinthians foi totalmente dominado pelo adversário, mas com 2 gols após os 40 minutos e ainda com um golaço do Memphis, fizemos 3-1 e vencemos o adversário. Após a partida, na zona mista, o executivo de futebol Fabinho Soldado, que vem vivendo muita pressão nos últimos meses, acabou pedindo paz para esses últimos jogos do Corinthians dessa temporada 2025. Vamos para as palavras dele: pedir um pouco de tranquilidade e paz para que a gente trabalhe. Faltam 4 jogos no Campeonato Brasileiro e os compromissos da Copa do Brasil. Então, o Fabinho Soldado sabe de toda a pressão que está aos arredores dele, mas ele pediu paz, pelo menos nesses últimos jogos que temos no Campeonato Brasileiro e também para os compromissos de semifinais da Copa do Brasil. Absolutamente que esse recado acaba sendo um recado político para os políticos do clube, que sabemos que pressionam o presidente Osmar Stabile para a saída dele. A minha opinião quanto a esse pedido de paz feito pelo Fabinho Soldado é a seguinte: absolutamente que é um recado para os políticos do clube, é um forte recado para quem está pressionando o Osmar Stabile para que ele seja demitido. O Fabinho Soldado, que vive uma pressão enorme desde que o Stabile assumiu, isso no final do mês de maio, e de lá para cá tem sido muita pressão. Fabinho, que chegou a ser convocado pelo CORE para prestar esclarecimentos envolvendo o aumento dos custos de logística quando o Corinthians joga fora, troca de empresa indicada pelo próprio Fabinho Soldado, que acabou elevando em muito os custos quando o Corinthians joga fora de casa, mas de uma certa forma, até surpreendente, o Fabinho acabou sendo blindado pelo presidente Osmar Stabile. Sabemos que o principal motivo é a questão de um diretor estatutário. O Stabile está sendo pressionado para nomear um diretor estatutário, então nesse restante de temporada, esses últimos jogos, teremos o Fabinho Soldado. Agora para 2026, aí a incerteza ela é enorme, absolutamente que, por exemplo, a Copa do Brasil vai falar muito se de repente nós conquistarmos o título, que é o que nós queremos, aí nem terá como demitir o executivo de futebol, mas se o título não vier, eu acredito que será muito difícil o Fabinho permanecer em 2025 e também tem os questionamentos envolvendo o salário dele. Então, paz para trabalhar, na verdade, paz dentro do Corinthians é o que todos nós queremos e não é somente nesse restante de temporada. E sim, que o Corinthians tenha paz política durante todo o tempo, mas sabemos que politicamente dentro do Corinthians na verdade, são todos os dias que existem os conflitos. E agora vamos falar sobre as palavras do atacante Yuri Alberto, que trata os 4 últimos jogos do Timão pelo Campeonato Brasileiro como 4 grandes finais. Voltamos a vencer pelo Brasileirão após 2 derrotas seguidas. Perdemos para o Bragantino e também para o Ceará, e ainda dentro de casa
finalmente o Timão voltou a vencer e uma grande vitória. Vencemos um rival, um clássico majestoso dentro da nossa casa. Uma vitória muito importante na questão da tabela do Campeonato Brasileiro. Chegamos aos 45 pontos na competição, que é a pontuação que os matemáticos tratam para você se livrar de uma vez por todas de qualquer chance de rebaixamento. Falando de repente em uma Libertadores, estamos ainda a 8 pontos da equipe que está, podemos considerar que é o G7, que é a equipe do Bahia. Temos 45 pontos, o Bahia tem 53, mas ainda são 12 pontos em disputa. E o atacante Yuri Alberto trata os 4 últimos jogos que teremos. Vamos jogar contra Cruzeiro, Botafogo, Fortaleza e o Juventude. O atacante Yuri Alberto, que fez 2 gols na vitória sobre a equipe do São Paulo, acabou tratando esses 4 últimos jogos do Brasileirão como 4 finais. Vamos para as palavras dele. Vitória importantíssima dentro de casa, ganhar clássico, quebrar esse tabu, importante demais. Só agradar a Deus por esses 2 gols, mas 2 gols em clássicos, gratificante demais. Vamos atrás do nosso grande objetivo, estar em uma pré-Libertadores, classificar para a Libertadores. Tem mais 4 jogos que são 4 finais para nós. Então, o Yuri Alberto tem o objetivo de pelo menos estar na pré-Libertadores do ano que vem, e esses 4 últimos jogos do Brasileirão estão sendo tratados como 4 grandes finais. Importante demais sempre esse comprometimento. A minha opinião quanto a essas palavras do Yuri Alberto é a seguinte: primeiramente, o Corinthians chegou à pontuação que os matemáticos tratam como a necessária para não ter qualquer tipo de chance, não ter chance de queda, de cair para a Série B. E isso vai naquilo que eu sempre falo para vocês, da questão de um passo de cada vez. Primeiramente, era o Corinthians conseguir uma sequência de vitórias. Conseguimos, ganhamos 3 jogos consecutivos. Quando nós achamos que as coisas iriam embalar de vez, aí veio uma derrota para o Bragantino jogando fora de casa. E aí, quando achamos que teríamos uma recuperação, no jogo antes da data FIFA contra o Ceará em casa, veio mais uma derrota. Então tivemos 2 derrotas consecutivas. Tratando de repente falar de pontos perdidos, se tivéssemos pelo menos vencido a equipe do Ceará em casa, hoje estaríamos falando de um Corinthians que teria 48 pontos. Então estaríamos na 8ª colocação, estaríamos no G8. No momento estamos na 9ª colocação, só que com a mesma pontuação do Bragantino, que tem 45 pontos, mas infelizmente um Corinthians que acabou deixando escapar muitos pontos, como por exemplo Juventude, a equipe do Santos, Sport. Então vacilos que hoje estão fazendo falta. Mas enfim, ainda temos 4 jogos, são 12 pontos em disputa, e por que não ter uma sequência de vitórias, tentar vencer esses 4 jogos e aí torcer por uma combinação de resultados e já terminar o Campeonato Brasileiro pelo menos com o pé na Libertadores, que seria a pré-Libertadores. Falando de investimentos, planejamentos para o próximo ano, absolutamente que estar numa competição como a Libertadores é importante demais. Então concordo com o Yuri, tem que tratar mesmo como 4 grandes finais esses 4 últimos jogos do Brasileirão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar do acordo que o Corinthians fechou com a Samsung, a gigante sul-coreana de eletrônicos. Mas se acalmem que não é nenhum grande acordo, de repente, de patrocínio no Espaço Master da camisa ou Name Your Rights da Neoquímica Arena, e sim um acordo pontual que teve no clássico contra o São Paulo, mas que internamente, dentro do clube, no marketing mais precisamente, foi bastante comemorado. Eu vou trazer alguns detalhes exclusivos aqui para vocês. O Corinthians venceu o São Paulo na noite do último domingo, 20 de novembro, vitória por 3-1, com um golaço do Memphis, e nessa partida o Corinthians acabou fechando um acordo com a Samsung, uma ação que aconteceu no intervalo do jogo, acabou chamando muita atenção. O gramado da Neoquímica Arena ganhou um efeito preto e branco
conectando quem estava na Neoquímica Arena, os torcedores que estavam na nossa casa, ao lançamento do Galaxy S25 Ultra, ou seja, o gramado da Neoquímica Arena, através de um efeito de luzes. Tivemos também a colaboração da iluminação da Neoquímica Arena. Quem esteve na arena e costuma ir, acabou percebendo que a iluminação estava um pouco mais fraca em relação ao que estamos acostumados a ver. A iluminação da arena sempre muito forte. Dessa vez, por causa dessa ação, até tínhamos uma iluminação um pouco mais fraca. À primeira vista, tratado como uma ativação simples, mas internamente foi celebrado e muito como um sinal claro de reaproximação com a gigante sul-coreana. Vale lembrar que o Corinthians já teve um acordo com a Samsung de patrocínio no espaço master da camisa entre 2005 e 2007, um contrato que na época a Samsung pagava 6 milhões e meio de dólares ao Corinthians por ano, naquela época pouco mais de 15 milhões de reais. Então, claro que sempre fica a pergunta, será que estamos vendo o início de um novo grande acordo entre o Corinthians e a Samsung? Fato é que eu conversei com uma pessoa muito importante do marketing do clube, que me explicou alguns detalhes sobre esse acordo, como por exemplo, os valores recebidos pelo Corinthians, valores que eu não tive a informação do valor exato, mas o que foi informado para mim é que foram valores muito altos, considerando por ter sido uma ação no intervalo da partida. Então, em um momento em que muitos saem para acessarem banheiros e também darem uma volta dentro da arena, mas que foi muito comemorada pelos valores recebidos, volto a dizer, por se tratar de uma ação de intervalo. Absolutamente que mediante as notícias ruins que o Corinthians está tendo, Ministério Público, ex-presidentes denunciados e um que já é réu, o outro aguardando possibilidade de se tornar réu, o outro pode se tornar também denunciado, pedido de intervenção judicial feito por promotor, então o Corinthians é envolvido nas páginas policiais e claro, de repente você fechar uma ação, nem que seja pontual, com a Samsung dentro do clube foi tratado como uma reaproximação. Como eu disse, o Corinthians já teve um acordo com a Samsung que foi encerrado há 18 anos atrás e agora o Corinthians fechou essa ação pontual. Quem sabe de repente coisas maiores não podem vir por aí. A minha opinião quanto a esse acordo que o Corinthians fechou com a Samsung, tudo bem que foi apenas uma ação pontual no intervalo do Majestoso, é a seguinte. Primeiramente, tudo começa com uma reaproximação. E a reaproximação do Corinthians com a Samsung, ela aconteceu. A conversa que eu tive com a pessoa do marketing do clube, que me trouxe alguns detalhes, principalmente do valor que foi bastante comemorado e considerado alto, por ter se tratado de uma ação de intervalo de jogo, absolutamente que dentro do Corinthians traz esperanças, por que não? De repente, pelo menos pensar em coisas maiores. Lembrando que o Corinthians tenta fechar um novo acordo pelo espaço master da camisa já há alguns meses. O Timão está tentando pelo menos dobrar os valores. O Corinthians também tenta fechar um novo acordo pelos name rights da arena. Então, primeiramente, eu não estou aqui falando que o Corinthians está negociando ou, de repente, vai negociar em breve algo com a Samsung envolvendo Master e name rights. O que eu estou falando para vocês é que aconteceu uma reaproximação com a empresa. E essa reaproximação foi bastante comemorada pelo marketing do clube. Enfim, Corinthians é uma marca muito forte. Sabemos o que o Corinthians proporciona. Absolutamente que as grandes marcas do mercado sabem disso. A Samsung sentiu o calor da Fiel, porque muitos ficaram em seus lugares para poder acompanhar a ação que foi feita, como eu disse, pela iluminação e através do telão da arena. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu como torcedor, torço mesmo para que esse tenha sido o pontapé inicial. Foi, aliás, um pontapé inicial por ser uma reaproximação. E quem sabe, de repente, coisas maiores
não possam acontecer. Vamos torcer, energia positiva, porque sabemos que o Corinthians necessita de um grande acordo para que se entre novas receitas, porque a situação financeira do clube sabemos que infelizmente está caótica. Então, dentro do Corinthians, por mais que tenha sido simples, foi bastante comemorado e tratado como um grande acordo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Fabinho Soldado pedindo paz. Será que foi um forte recado aos conselheiros que querem que ele seja demitido? E quanto às palavras do Yuri Alberto, tratando os 4 últimos jogos do Campeonato Brasileiro como 4 finais. E essa ação do Corinthians com a Samsung, uma ação pontual, mas que foi comemorada dentro do clube. Vocês acham que esse pode ser um pontapé inicial, de repente, para um acordo maior? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!